Pessoal, a gente está começando aqui a aula assíncrona, né? A gente está começando um novo tópico da disciplina, tópico de dinâmica de corpos rígidos. E eu vou hoje apresentar os fundamentos da dinâmica dos corpos rígidos, né? Ou seja, quero mostrar para vocês quais são as equações que regem o movimento de corpos rígidos. Então, a gente vai... Bom, na cinemática, a gente estava preocupado com a descrição do movimento do objeto sem considerar as forças. Agora a gente vai, né, fazer a seguinte pergunta, né? Se a gente aplicar forças numa situação de forças conhecidas aplicadas, qual que vai ser o movimento do objeto? Qual que vai ser a aceleração do objeto, a aceleração angular do objeto? Tá? Então, o objetivo desse tópico é esse, né? Então, dado um sistema mecânico, né, com forças conhecidas e forças desconhecidas também, né, restrições no movimento, qual que vai ser a aceleração do objeto, qual que vai ser a aceleração angular do objeto. Ok? Então, a gente começa enunciando a segunda lei de Newton. Né? E a segunda lei de Newton, aplicada para um corpo rígido, a gente já mostrou. Na primeira aula eu mostrei para vocês como funciona a segunda lei de Newton para um corpo rígido. Vou repetir aqui para vocês. Então, a segunda lei é a seguinte, né? Somatório das forças agindo no corpo rígido vai ser igual a massa do corpo rígido vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Então, essa parte da matéria, dos fundamentos da dinâmica, das equações que regem a dinâmica do movimento do corpo rígido, vocês podem encontrar aqui na seção 16.1 do Beer. E eu vou falando, né, os símbolos que eu vou utilizar diferente do Beer, eu vou falando para vocês não ficarem tão perdidos, ok? Então, que força é descrito geralmente por F mesmo, né? Sempre uma grandeza vetorial. Aqui vem o somatório das forças, então vocês vão ter que considerar todas as forças agindo no objeto, tá? Não pode deixar nenhuma de fora. Do lado direito da equação, você tem a massa total do objeto. Né? Geralmente é dada a massa, mas claro que vai ter problemas que você vai ter que descobrir a massa, né? Isso é normal, mas a maioria dos exercícios você tem a massa do objeto. E aqui você tem a aceleração de um ponto específico do corpo rígido, bem específico, né? O centro de massa. Então, quando você pega a aceleração do centro de massa, né? Primeiro você precisa conhecer a localização do centro de massa, né? Existem três situações que você pode determinar o centro de massa. Você pode calcular, você pode simplesmente ver a figura, né, e localizar o ponto G, que é dado o problema, né? Você pode localizar pelo centro geométrico do objeto e você pode também calcular o centro de massa a partir daquelas expressões para corpos compostos. Tá? São essas três situações que a gente tem. Tá? A outra situação seria o cálculo de centroide, né? Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Então, no Beer, se eu não me engano, né, tem edições do Beer que tem um A barra aqui, né, um vetor, o A, né, negrito, né, então eu vou indicar o vetor aqui, mas tem uma barra em cima, tá? Então significa que é a aceleração do centro de massa. Tá? Na nona edição está assim. Mas vamos manter a notação de sempre quando a gente se referir ao ponto do centro de massa, a gente colocar um índice G aqui, ok? Então, sempre quando tiver uma propriedade índice G, significa que
se refere ao centro de massa. Então, a AG é a aceleração do centro de massa, VG é a velocidade, RG é a posição do centro de massa, ok? Então, o que a segunda lei de Newton diz é o seguinte, né? Você tem aqui, de um lado, você tem uma relação de causa-consequência, né? Aqui a causa, opa, causa, e aqui é a consequência. Ok? Vamos falar um pouquinho do lado esquerdo dessa equação. Aqui, as forças do objeto, vou colocar aqui do lado, que eu vou desenhar um objeto de formato arbitrário, e a gente vai falar um pouquinho sobre as forças que vocês podem encontrar nos problemas. Tá? Então, tem o objeto aqui. Né? Bom, a força mais comum que vocês vão encontrar em quase todos os problemas é a força-peso. Né? Então, onde é que a força-peso é aplicada no corpo rígido? Então, vocês já devem saber, né, que o corpo rígido, você pode representar a massa do corpo rígido como estando concentrada no seu centro de massa. Então, a força-peso, ela vai estar sempre aplicada ao centro de massa do objeto. Então, se eu tenho centro de massa aqui, digamos que seja aqui o centro de massa, a gente sabe que a força-peso vai agir neste ponto aí. Né? Então, eu vou colocar aqui em verde. Aqui. Aqui a força-peso. Por que que ela aplica? Por que que ela é aplicada justamente aqui no centro de massa? Né? A gente pode obter esse resultado fazendo o cálculo do carregamento distribuído de uma força uniforme gravitacional agindo em todos os elementos do corpo rígido. Então, quando você faz o cálculo da carga distribuída, né, em 3 dimensões, você descobre que o ponto exato da força equivalente, né, a força-peso equivalente que é aplicada no objeto, ela vai estar localizada no centro de massa. Né? E, bom, a força-peso, evidentemente, ela é orientada no sentido vertical aqui do espaço, né? É claro que isso não vai impedir vocês definirem outros sistemas de coordenadas que não sejam os usuais, né? Então, se, por exemplo, num momento, numa situação específica, vocês precisarem desse sistema de referência aqui, ó, inclinado, por exemplo, vocês podem fazer, por exemplo, esse sistema de coordenadas aqui, né? Bem doidão aqui, bem genérico. Então vocês vão considerar, evidentemente, né, a força-peso orientada aqui na vertical, porém, em termos das coordenadas x e y, eu vou ter componentes desse vetor aqui, né? Eu vou ter que dividir em componentes. Então, vocês vão precisar ajustar aí as componentes da força-peso de acordo com a orientação desse sistema de coordenadas. Ok? Bom, isso tudo tudo que eu falei aqui sobre a força-peso vale para campos uniformes, campos gravitacionais uniformes. Tá? Isso vale, então, portanto, próximo à superfície da Terra. Então, próximo à superfície da Terra, com um campo gravitacional constante, né, 9,8, você varia pouco a altura, você não tem variação significativa da gravidade, você diz que o centro de gravidade do objeto coincide com o centro de massa do objeto. Então, é só nessa situação, quando eu tenho campo gravitacional uniforme. Ok?
o centro de massa, para título de curiosidade, né? O centro de massa da Lua é diferente do centro de gravidade da Lua. É diferente. Porque para as dimensões, né, de planetas e de satélites, a gente não pode mais considerar o campo gravitacional uniforme. Mas para o nosso caso, sim. Bom, essa é a força que sempre vai agir, né, nos problemas de dinâmica. Então não se esqueçam de incluir a força-peso, ok? A não ser que o problema, né, peça para você desprezar alguma massa de algum elemento aí do sistema mecânico. Aí você despreza. Quando for para desprezar, o enunciado vai dizer. Bom, eu posso ter também, além da força-peso, eu posso ter forças aplicadas para algum agente, tá? Por exemplo, uma pessoa aplicando um puxão ou empurrão no objeto, tá? Então, posso ter uma força aí conhecida, né? Como é que a gente, então, deixa eu escrever aqui força-peso, né? Que eu não coloquei. Então, P, né? A gente representa por P, geralmente. Um momento. A gente pode ter forças aplicadas F, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, opa, por exemplo, posso ter F1, né? F2, enfim, forças conhecidas, né? Então vou fazer um sumário aqui, né? P, peso, F1, F2, forças aplicadas conhecidas, né? E a gente tem também as forças de reação, né? Então vou colocar aqui, né? Digamos, vamos indicar aqui por R aqui, vai. Então aqui são as forças de reação. Então as forças de reação é um caso à parte aí, né? São forças que nem sempre fica claro aí na cabeça de vocês aí. Então eu fiz uma aula só de forças de reação para a gente poder relembrar qual que é a função dessas forças, né? Qual que é o impacto que isso gera no resultado final do movimento do objeto. Então aqui forças de reação, vou colocar entre parênteses aqui desconhecidas, ok? Então geralmente são incógnitas do problema. Né? Então vou representar aqui esquematicamente aqui, por exemplo, vou colocar aqui um pino aqui, vai tirar aqui. Então tem um ponto aí, né? Tem um suporte aí, né? Vamos colocar um suporte aqui. E eu posso ter, né, as reações aí desse pino. Não vou me estender muito nesse assunto, vocês veem lá a aula 8, tá? Por exemplo, né, um pino ele possui duas forças de reação, né? Uma ortogonal à outra.
Então aqui eu tenho R1, R1 e R2, tá? Por exemplo. Ok? Então, resumindo, né? Se você souber a resultante vetorial, tá, gente? Não se esqueçam, tá? Se tiverem o somatório vetorial aí das forças e tiverem a massa do objeto, vocês têm condições de saber o movimento de um ponto específico do objeto. Vocês vão saber a aceleração do centro de massa. Então é simples, como eu acabei de falar aqui. É bem direto, tá? Somou as forças, dividiu pela massa, você obteve a aceleração do centro de massa. Tá? É uma receita de bolo aí, né? Direta, e não tem segredo aqui. Onde é que está o segredo? O segredo está no F, geralmente. Geralmente está no F. Né? O peso aqui é tranquilo de identificar. As forças dadas do problema também bem tranquilo, né? O único problema aqui são as forças de reação. Então, por isso que eu fiz uma aula só disso. Tá? Vocês não terem dúvida desta parte aqui da equação, do lado esquerdo. Do lado direito, né? A gente tem aqui a aceleração do centro de massa. Né? Aí, aqui do lado direito, vem, né, vem toda a questão da cinemática do problema. Então a cinemática vai entrar aqui, ó, vai entrar neste lado aqui, ó. Aqui a gente tem, né, a cinemática, ou seja, a gente vai aplicar tudo que a gente viu na sessão anterior, né, e a gente vai ter que escrever, né, a aceleração do centro de massa em termos do que a gente sabe no movimento plano geral. Tá? Esta equação aqui, F igual a MAG, ela vale para qualquer movimento. Tá? Serve para movimento tridimensional também. Aqui eu não fiz nenhuma generalização. A única restrição que eu coloquei aqui é que este é um corpo rígido. Foi a única restrição. Ok? Bom, vamos avançar então. Agora eu já falei bastante sobre a segunda lei de Newton, escrita em termos da força, né? E vamos reescrever essa expressão em termos do chamado momento linear, né? Como é que eu calculo o momento linear de um corpo rígido? Então aqui eu vou substituir AG por dVg dt, ok? Então vou colocar aqui. Então somatório das forças é igual a m dVg dt. Isso aqui é igual a dPg dt, onde Pg é igual a massa vezes Vg. Este é o chamado momento linear. Tá? Então, a segunda lei de Newton ela pode ser escrita, né, em termos da força como o agente da variação do momento linear. O momento linear do sistema, né, do corpo rígido, é dado pela massa do corpo rígido vezes a velocidade do centro de massa. Então a força, ela justamente vai causar uma variação no momento linear do sistema. Tá? Então, dessa expressão aqui, escrita em termos do momento linear, vai surgir um princípio do impulso aplicado ao corpo rígido. Então, aqui, né, eu tenho dessa expressão aqui, sai
o princípio do impulso. Vou colocar aqui o princípio do impulso. Do impulso variação do momento linear. Então vou colocar aqui entre parênteses aqui. Aguardem. Aguardem. Próximo tópico. Porque a gente vai ver essa parte de impulso no tópico de colisões, tá? Então, aguardem próximo tópico. Ok? Então, né, em outras palavras, essa expressão aqui a gente vai, é a única expressão escrita em termos da força que a gente vai utilizar daqui para frente. Tá? Então, isso aqui a gente vai utilizar tanto para dinâmica quanto para colisões. Só que para colisões a gente vai reescrever um pouco essa expressão. Mas a lei é essa. A lei parte daqui. A gente vai reescrever, mas o princípio do impulso parte dessa equação. Então, no fundo, é a mesma lei. Né? Legal. Bom, tá aqui tudo bem, né? Estamos falando aqui da aceleração do centro de massa. E aí, eu falei alguma coisa sobre rotação desse objeto aqui? Tá faltando essa parte, né? Tá faltando a rotação. Então, como é que a gente leva em consideração aí, né, o movimento de rotação do objeto? Então, vocês já devem estar percebendo que é uma coisa que eu já mencionei na aula, na primeira aula, assim, quando eu mencionei, né, que quando você faz esse somatório vetorial aqui de F, não importa em que ponto que estou aplicando a força, né? Não importa. Posso mudar todas as posições aqui da aplicação da força, que eu vou ter o mesmo resultado, rigorosamente o mesmo resultado para a aceleração do centro de massa. Isso não vai mudar, né? Mesmo porque não tem lugar aqui, não tem informações aqui, no sentido de indicar a posição da força. Não, não existe, é só uma soma vetorial. Eu pego um vetor, decomponho em coordenadas x e y e somo cada um dos componentes. Não tem a posição aqui do ponto de aplicação. Eu não precisaria saber a posição do ponto de aplicação da força-peso, por exemplo, para aplicar a segunda lei de Newton, escrita em termos da força. Então aí a gente introduz uma nova grandeza, né, que é o torque, que está bem explicado na última aula que eu postei, aula 9. Tá? O torque, vou fazer aqui um resuminho do torque aqui. Então, torque, eu tenho a definição do torque, ou momento de força, é isso aqui, ó, torque. Eu represento pela letra grega tal. Tá? Parece um R, né? Mas o tal ele não é um R, tá? É um Tzinho. É um Tzinho diferente. Então, tal é isso aqui, ó. Definição, né? R. Ixi, mas vai ficar quase a mesma coisa, né? Mas é diferente, gente, ó. Ó, tá bem diferente, tá? É R e o tal. Tá? R, vetor F. Ok? Então, para cada força que eu aplico, eu tenho um torque. Então, então eu vou ter um tanto número de torques quanto eu tenho número de força. Ok? E o que significa esse R aqui? O R é justamente um vetor que indica a posição do ponto de aplicação da força. Então, se eu pego esse. Eu vou fazer o outro desenho, tá? Porque vai ficar muito poluído aqui. Então, vou fazer um outro desenho aqui. Outro formato de objeto também.
Então, se eu tenho aqui uma força aplicada aqui, uma força F qualquer aqui, digamos para cá, tá? Tem esse F aqui. Como que eu sei, né, a posição deste ponto aqui que ele está aplicando força? Bom, sem um sistema de coordenadas, a gente não consegue definir posição de nada, né? Correto? Então, aqui, quando a gente vai calcular o torque, além da. A gente já definiu aqui, por exemplo, no caso da força, a gente definiu a orientação, né, dos eixos, né? Às vezes um eixo, às vezes a gente, para resolver um problema, um eixo inclinado é mais interessante, né, do que um eixo orientado nas direções horizontal e vertical, né, eixo x e y, né? Mas aqui a gente não tem a preocupação, né? Quando a gente utiliza a força, a gente não tem a preocupação em saber bem a origem, tá? A origem do sistema de coordenadas ainda não precisa me preocupar tanto. Mas aqui no torque, sim, tá? Aqui no torque eu preciso definir uma origem e a origem vai influenciar no valor do torque. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar outro sistema de coordenadas aqui, digamos, este aqui, ó. Colocar este aqui bem passando dentro aqui do objeto. Opa. Vamos supor que seja aqui, ó. Então, eixo X aqui positivo para a direita, eixo Y positivo para cima. O que é o R? O R é o vetor posição, né, que vai indicar o ponto de aplicação da força. Então, é este vetor aqui. Estou me referindo a este vetor. Né? Então, esse vai ser o meu R. Ok? Então, notem que ele pode mudar bastante esse R, tá? Coloco outro sistema de coordenadas, vai mudar completamente o R e vai mudar o valor do tal. Tá? O torque é uma propriedade que ela é muito dependente do sistema de referência que você utilizar. Tá? Não existe, não é como por exemplo, a força que, né, a força lá se aplica uma força de 100 newtons para a direita, é uma força de 100 newtons para a direita, independentemente do local da origem do sistema de coordenadas. Já o torque não, tá? O torque vai mudar drasticamente, né? Bom, tendo torque, a gente tem a informação de onde foi aplicada a força, né? Tá aqui nesse R, né? O R ele vai me dar isso. E quando a gente tem essa informação de onde foi aplicada a força, a gente tem condições de saber como que o objeto vai rotacionar. Então toda a ideia é essa, né? Agora a gente vai ter uma expressão para a segunda lei de Newton escrita em termos do torque. Qual que é essa expressão? Então, a segunda lei de Newton. Opa. Lei de Newton. Em termos do torque, em termos do torque, fica. É uma equação também, né? Só uma equação. Então, somatório dos torques é igual a dl dt. Essa expressão aqui vale, né, para qualquer movimento. O movimento tridimensional também vale. Né? Não estou fazendo nenhuma especificação para movimento plano geral. O que é esse L aqui, ó? O L é novo, tá? Esse L aqui
Então, o L é o momento angular. Então, na aula 9, eu falo sobre o momento angular também. Eu vou fazer uma breve revisão aqui dessa propriedade. Então, este L aqui é o momento angular. Ok? Então, vejam que já existe uma analogia entre essas duas expressões, né? A aplicação de uma força resultante causa variação no momento linear. Já a aplicação de um torque resultante vai causar a variação do momento angular. Então você tem essa analogia aqui perfeita, né? A força está para o momento linear, assim como o torque está para o momento angular. Então é uma boa maneira de a gente lembrar dessas leis aqui. Tá? Como é que eu calculo o momento angular para um corpo rígido? Agora eu vou falar especificamente sobre o corpo rígido no movimento plano geral. Tá? Aqui é genérico, que vocês podem utilizar essa expressão aqui para qualquer movimento. Agora eu vou ser um pouco mais específico. Para um movimento plano geral e para um corpo rígido, eu tenho a seguinte definição. O L, o momento angular, ele é complicadinho de calcular, tá? Mas vocês vão ver que vocês não vão precisar de tudo isso por hora, tá? Nesse tópico vocês não vão precisar de tudo isso. Então L é o seguinte, o momento angular é igual ao vetor posição que indica a localização do centro de massa, produto vetorial com o momento linear do objeto. Que é essa primeira parte. Mais o momento de inércia do objeto em um eixo, no eixo de rotação, ok? Passando pelo centro de massa e multiplicado pela velocidade angular do objeto. Ok? Então, o momento angular aqui é uma propriedade que tem duas partes. Aqui. A gente pode chamar essa primeira parte da parte da translação, né? E a segunda parte, a parte da rotação. Então, notem que aqui tem a primeira menção sobre rotação, né? Aqui, ó, nesse IG ômega. Ok? Tá. Vamos aplicar, então, essa expressão. Vamos aplicar essa expressão L aqui nessa derivada aqui. Vamos ver o que acontece? Vamos fazer aqui. Então, eu tenho somatório do torque é igual a ddt. Essa passagem é importante, tá, gente? Então, é RG. PG, eu vou escrever PG em termos da velocidade já, tá? Produto vetorial com M VG mais IG ômega. Ok? Como fica essa derivada? Aqui no produto vetorial, eu vou aplicar a regra da multiplicação, derivada da multiplicação. Aqui fica. Então, drg dt fica vg, certo? Então, fica vg. Produto vetorial com mvg. Que esse é o primeiro termo aí da derivada do produto. Mais RG, produto vetorial com M, dvg dt. Ok? Então, apliquei aqui a derivada aqui nesse produto vetorial aqui. Mais IG ômega, mas d ômega dt é quanto, gente? Vamos colocar, coloque no chat aí. Quanto que é d ômega dt?
Quanto é? Quanto que é? D ômega dt. Vocês sabem quanto é d ômega dt. Quanto é d ômega dt? Que significa a variação da velocidade angular em respeito ao tempo? Alfa. Isso é alfa. D ômega dt é alfa. Então aqui a gente tem IG vezes alfa. Aí surgiu aí a velocidade, a aceleração angular, né? Quanto vale esse termo aqui, ó? Esse termo aqui, ó. Um vetor, produto vetorial com ele mesmo. VG, multiplicado com escalar. Quanto vale? VG vetor VG. Propriedade de produto vetorial, né? Dois vetores na mesma direção. Quanto que dá o produto vetorial? São vetores paralelos, né? Do mesmo tamanho, na verdade, né? Bom, um é maior que o outro, né? Mas são paralelos, né? VG, produto vetorial com MVG. Dá zero, né? Dá zero isso aqui. Então, isso aqui dá zero, tá? Produto vetorial entre dois vetores paralelos dá zero. Então, isso aqui é zero. Então, corta aqui. Corta isso. Quanto dá dVg dt? Já vimos também. dVg dt é fácil, hein? dVg dt. Variação da velocidade do centro de massa em respeito ao tempo. Quanto dá? Vou mostrar a lousa lá mais pra cima. Lá, vamos ver. Tem a resposta na lousa. Tá? dVg dt. Né? Tá na lousa aí. Aceleração, né? Aceleração do centro de massa aqui. Então, vamos organizar isso aqui, né? Então, eu tenho aqui, né? Tem o tal, o somatório dos torques vai ser igual a... Então, eu tenho aqui, ó, M, eu vou tirar o M aqui de dentro aqui desse parênteses, né? Então, eu tenho M, RG, produto vetorial com AG, correto? Mais IG alfa. Ó, agora chegamos numa expressão bacana aqui, né? Antes estava meio maluco, né? Tá meio DLDT, né? Que é isso, né? Nada a ver, né? Agora a gente escreveu essa expressão da segunda lei de Newton em termos do torque em função de coisas que a gente sabe, pelo menos sabe identificar no problema, né? Agora vem um negócio bem legal, né? Bem interessante, né? Bom, se a gente sabe que o movimento do objeto não depende da escolha do sistema de referências, a gente pode utilizar um sistema de referências mais adequado que a gente conseguir, né? Que a gente puder, né? Correto? Então, essa expressão aqui a gente pode utilizar para o movimento de um corpo rígido no plano geral, ok?
utilizando qualquer origem. A origem que for mais fácil para vocês calcularem. No entanto, o que acontece se eu estabelecer o sistema de coordenadas bem passando no centro de massa? O que acontece? O que vai acontecer? Vamos colocar um outro objeto aqui. Fazer outro objeto aqui. Desenhar outro objeto. O que acontece se eu coloco a minha origem do sistema de coordenadas bem coincidindo com o centro de massa? O que acontece? Muita coisa vai acontecer, tá? O G está aqui, certo? Eu vou colocar meu sistema de coordenadas aqui. Não importa a inclinação, tá? Posso colocar, fazer inclinadinho aqui. Opa, de novo isso. Aqui, ó. Coloquei aqui sistema de coordenadas, que o Y tem que ser perpendicular, né? Tá perpendicular, é mais ou menos perpendicular, né? Tem que ser perpendicular, tá? E aí? Então, o G está aqui na origem. E eu preciso calcular RG. Quanto vale RG nesse caso? Quanto vale? Responda no chat quanto vale RG, a posição do centro de massa. Onde está localizado o centro de massa agora? Isso. O centro de massa, quando eu coloco o sistema de coordenadas coincidindo com o centro de massa, o vetor posição do centro de massa vai ser um vetor nulo. Ele está na origem já. Tá, a base e a ponta estão na origem, então é um vetor nulo. Então, quando eu coloco, né, vou colocar aqui, né, vou colocar em verde aqui, quando a origem coincide com o centro de massa, eu tenho que RG é igual a zero. Nulo, vetor nulo. E aí essa expressão fica ainda mais simples. Ainda mais simples. Ó. Então, somente quando eu escolho a origem do sistema de coordenadas coincidindo com o centro de massa, aí eu tenho isso aqui. Uma coisa mais simples de vocês guardarem. Ó. Somatório dos torques é igual a IG alfa. Tá? Vou colocar aqui destacar aqui bem aqui. Né? Ok. Então, gente, se vocês entenderam bem essa passagem aqui, vocês entenderam essa ideia que eu parti de uma equação totalmente geral, tá? Somatório dos torques é igual à variação do momento angular, tá? Bem geral isso aqui. Escrevi o momento angular em termos de propriedades que a gente conhece do corpo rígido, né? A posição do centro de massa, o momento linear e a velocidade angular, momento de inércia também, né? Fiz o desenvolvimento que fiz, apliquei a derivada temporal nele e obtive uma expressão para o movimento plano geral e para um corpo rígido, ok? Aí, sendo ainda mais específico, se eu pego essa origem do sistema de coordenadas e coloco bem no centro de massa, eu vou ter a posição aqui RG igual ao vetor nulo. E aí eu cancelo, sai essa expressão aqui, ó. Esse primeiro termo vai embora. Independente da aceleração do centro de massa. Então esse primeiro termo vai embora, fico somente com a, a segunda lei de Newton, escrita em termos do torque, como sendo igual a IG alfa. Né? Então o torque resultante calculado numa origem, né, coincidindo com o centro de massa, é igual ao momento de inércia na direção de rotação, passando pelo centro de massa, vezes a aceleração angular.
Ok? Então, essa expressão aqui vale quando eu coloco a origem do sistema de coordenadas coincidindo com o centro de massa. O que eu sugiro que vocês façam em todos os exercícios. Todos. Tá? Isso aqui é para lembrar vocês que a física ela não muda com a escolha do sistema de coordenadas. Eu tenho a expressão geral para eu fazer o cálculo da dinâmica do corpo rígido, se eu quiser escolher outro sistema de coordenadas, tá? Outra origem do sistema de coordenadas. Mas para facilitar o trabalho de vocês, facilitar as contas dos exercícios, estabeleça uma origem específica, o centro de massa, né? E vocês vão ter uma expressão mais fácil de trabalhar, né? Vocês vão precisar calcular o torque em relação a essa origem, tá? Vai ter um resultado aqui para o torque e o torque resultante vai ser igual a IG alfa. São duas coisas que a gente já estudou, né? IG a gente calculou lá no tópico de momento de inércia, dá para calcular tranquilo, né? Dependendo do formato do objeto, é claro. E alfa é a aceleração angular, que geralmente é pedido no problema. Ou eles dão também o problema e vocês têm que descobrir outras coisas. Tá? Então aqui eu tenho, né, o torque igual a IG alfa. Essa é uma equação, né? Tá aqui a forma dessa equação aqui é uma equação vetorial, mas alguém sabe me dizer qual é a direção do torque e da aceleração angular? Quem pode me falar no chat? Qual que é a direção da aceleração angular? Isso vocês já sabem. Direção I, J ou K? Direção K, né? Não é mera coincidência que o torque também vai ser na direção K, tá? Mostrei lá na aula 9, vejam lá. O torque, ele só para explicar, né? O torque é o produto vetorial entre um vetor no plano XY e um outro vetor, que é o vetor força, também no plano XY. Então, o torque só pode estar na direção K para o movimento plano geral. Não tem outra possibilidade também. Aí resta saber, né, como é um produto vetorial, né, você pode ter tanto para o K positivo quanto para o K negativo, ok? Tem que ver as regras lá de produto vetorial, entre I e J. Então aqui, efetivamente, essa equação aqui, ela é uma equação, tá? Só tem direção K aqui. A equação para força é uma equação vetorial também, tá? Mas ela tem mais informação, tá? Ela tem mais informação. Somatória das forças igual mAg, a aceleração do centro de massa só pode ter duas direções, né? No máximo, né? No movimento plano geral. Direção x e y. E força também, as forças são aplicadas apenas na direção x e y. Então, a partir desta equação aqui, F igual a mAg, eu vou ter no fundo duas equações algébricas, tá? Uma para componente x, outra para componente y. Então, no total, eu tenho três equações, tá? Três equações algébricas. Duas vindo da força e uma vindo uma equação vinda do torque, dessa expressão aqui. Tá? Então, nos problemas de dinâmica, a gente vai trabalhar no máximo com o sistema 3x3. Tá? A gente tem três equações e, dependendo do enunciado do problema, né, eu posso ter no máximo três incógnitas. Três incógnitas. É difícil falar isso rápido, hein? Incógnitas. Ok, gente? Eu falei muita coisa. Gostaria que vocês perguntassem alguma coisa para mim, porque eu falei bastante coisa, tem bastante informação. E agora eu quero saber as dúvidas que vocês têm. A gente tem mais 45 minutos, certo? Aula síncrona é para isso, né? É para tirar dúvida quando o professor está falando. Né? Então, por favor, gente, dúvidas.
do conceito. Abra o microfone, escrevam no chat. Conceitualmente, vocês entenderam isso aqui? Eu sei que vocês não sabem ainda fazer né, aplicar isso aqui, tá? Mas eu quero saber conceitualmente, se ficou alguma coisa para trás. Eu vou fazer um exemplo agora, tá? Vou fazer um exemplo agora. Mas eu quero que vocês tirem dúvida dos conceitos primeiro. Porque não adianta nada fazer exercício sem o conceito estar legal, tá? Então vou aguardar um pouquinho aí para vocês elaborarem uma questão aí. Vou deixar a lousa aqui também, né? Professor, Diga. quando a gente muda os eixos de coordenadas ali pro momento de inércia, vai interferir em alguma outra questão do problema ou não? Vai continuar o restante tudo igual? Vamos ver. Aqui você está falando da equação do torque, né? Isso, aham. É assim, ó. Quando eu tenho, vamos pegar aqui, foi bom você ter perguntado. Quando eu tenho esse sistema de coordenadas embaixo, que eu vou selecionar aqui, tentar selecionar só isso aqui, ó. É que o G está indo junto, né? Ô, porcaria. Então vamos tirar o G. Depois eu volto o G no lugar, tá? Vamos supor, eu tenho esse sistema de coordenadas aqui, ó. Inclinadinho. E o G tá lá. O que eu posso mudar na escolha do sistema de coordenadas? Eu posso mudar a posição da origem e posso mudar a inclinação. Ok? Tá acompanhando? Eu tô sim, professor. Tá. O alfa não muda nada. A gente já viu em cinemática que o alfa ele independe do sistema de coordenadas que você utiliza. Se ele não estiver rotacionando, né? A gente não viu tá, sistema de coordenadas em rotação, então o alfa está tranquilo. O tal, ele vai depender da origem. Vamos pôr um F aqui, ó. Vamos pôr um F. Vou desenhar um F aqui. Um F para cá, por exemplo. O tal muda, né? Se eu tenho um F aqui, então o tal vai depender tanto dessa. Ele vai depender deste vetor posição aqui. Né? Como eu coloquei um sistema de referência que não coincide com o centro de massa, eu vou ter que utilizar essa expressão aqui. Necessariamente. Tá? Então, o que vai mudar na expressão? O que vai mudar nesse cálculo? O tal vai ser diferente e eu vou ter esse termo aqui, MRGAG. O alfa não mexe. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outro sistema de coordenadas, só que eu vou manter a origem e vou inclinar ele, eu vou rotacionar esse sistema de coordenadas, eu vou colocar um sistema de coordenadas azul, tá? Não sei se foi essa exatamente a pergunta que você fez. Eu vou colocar assim, inclinadinho agora. Mesma origem. Mesma origem do sistema de coordenadas. Tá, só rotacionei, tá? Tá certo. Quando eu rotaciono, o valor do tal é o mesmo, tá? E o valor desta parte aqui é o mesmo também. Então o tal não muda quando eu rotaciono. O torque só muda quando eu mudo a origem. Ok? Era isso que, Era isso que você perguntou? Era isso mesmo? Era. Tá. E o momento de inércia? Você acha que vai mudar? Tô perguntando para você agora. Vai mudar o momento de inércia? A gente não falou do momento de inércia. Vai mudar? Vai mudar? Não vai mudar. Não?
Não vai mudar. O momento de inércia não. Por que que não vai mudar? Porque esse I aqui, ó, ele tem um índice G aqui, ó. Então, o momento de inércia, ele tá bem especificado aqui. Ele é um momento de inércia em relação ao eixo bem específico que não vai ser alterado em nada quando eu mudar a origem do sistema de coordenadas. O momento de inércia, ele vai ser, ó, em relação ao eixo na direção de rotação, que não muda, certo? É sempre K, correto? Então, o eixo, ele sai da tela do computador, é sempre normal o plano XY, e o eixo passa por G. O momento de inércia que você vai utilizar é esse só, não tem outro momento de inércia que você usa. Por isso que ele não muda com a origem. Então, o que, que muda com a origem? O que, que muda com a localização da origem do sistema de coordenadas? É o tal e esse produto vetorial aqui, que eu já falei que muda mesmo, né? Tanto é que se eu colocar a origem do sistema de coordenadas em cima do centro de massa, isso aqui fica zero. O que, que não muda com a mudança da origem do sistema de coordenadas? O alfa e o IG. Não muda. Se eu rotacionar pego a mesma origem, tá? A origem fixa, e eu rotaciono o sistema de coordenadas. Muda alguma coisa? Não. Não muda. Não muda. Mostrei isso na aula 9. Não muda. Não muda. Ok? Sanei a sua dúvida? Essa não, professora. Tem certeza? Você pode Tenho. perguntar de novo, tá? Não, eu só queria saber se eu podia escolher qualquer eixo arbitrário ou eu precisava definir alguns parâmetros antes de escolher. Ah, a sugestão que eu dou é a seguinte: a origem, tudo bem, você pode colocar a origem no centro de massa, tá? A direção, se eu rotacionar o sistema de coordenadas, aí vai depender do problema, é mais fácil fazer inclinadinho ou reto, tá? Isso é que você tem que decidir, a rotação dos eixos. Mas a origem, recomendação minha, tá? Sugestão, sugestão forte. Coloque a origem no centro de massa. Vai facilitar muito as contas, tá? Muito, muito, muito. E enxergar o problema também, vai facilitar também. Quem avisa, amigo é. Né? Em outras palavras, né? Se vocês utilizarem outra origem que não centro de massa, fica por sua conta e risco. Né? Tem que utilizar a expressão mais geral. Tá? Tem que usar essa expressão aqui, ó, da setinha verde aqui. Ok? Ok, obrigada, professor. De nada, de nada. Então, vou fazer aqui um exemplo aqui. Vamos. Acho que o primeiro exemplo aí, acho que o exemplo mais clássico aí deixa eu salvar essa lousa aqui. Vou incluir uma página nova aqui. Página depois. Acho que a gente já está em posição de fazer um exercício. Já. Então, vou pegar aí o exercício mais básico aí do, de dinâmica de corpos rígidos, que é o pêndulo físico. Ok? É o pêndulo formado por uma barra aí. Então, eu tenho vou colocar uma barra amarela aqui, vai. E vocês já vão ver que não é tão simples, tá, de fazer, tá? Já é complicada a barra, tá? Mas é uma questão da gente se acostumar a resolver o problema. Então eu tenho aqui, ó, tem uma barra. Essa barra, ela tá presa aqui num pino na extremidade dela. Então, vou deixar bem simples aqui. Opa. Ela tá presa aí. Nossa, mas que feio.
Ela está presa aí nessa extremidade, ok? Eu vou chamar aqui essa extremidade aqui de ponto O. Ela tem uma distribuição de massa uniforme e ela está sujeita à ação da gravidade. Essa barra, ela tem uma velocidade angular, ômega, tá? Vamos colocar um valor aqui só para, sei lá, 2 radianos por segundo, pode ser? Tem um ômega aí 2 radianos por segundo na direção horária, tá? Ela está sob ação da gravidade, como eu falei, né? E o objetivo do problema, vou colocar aqui exemplo. O objetivo do problema é calcule a aceleração angular, alfa. Ok? Bom, como é que a gente começa exercício desse, né? Bom, o objeto, a gente tem que analisar, né? Ele tá preso aqui a um pino, então eu vou ter uma força de reação aqui, né, que faz com que esse ponto da barra fique estático ao longo do movimento. E essa barra, ela é livre para rotacionar em torno deste ponto apenas. Então, existe um movimento aqui dessa barra de rotação em torno de um eixo fixo, né? Então, a gente tem aqui um movimento em torno do eixo fixo. Então, a gente tem o aspecto cinemático aqui desse movimento da barra, que a gente já analisou na sessão anterior, né? Então, geralmente a gente começa o problema analisando a cinemática do problema. Então, a cinemática, vou colocar aqui em amarelo aqui. Então, a cinemática, então, vou colocar em roxo aqui. Então, a resolução, tá? A cinemática, descrevendo a cinemática, né? É uma rotação em torno de O, tá? Fixo. Então, uma rotação em torno de um eixo fixo, um eixo passando por O, tá? Então, se a gente tem essa cinemática aqui, a gente pode associar a aceleração angular da barra com a aceleração do centro de massa, ok? Então, quais são as equações que a gente vai precisar? Então, essa é a cinemática. As equações são as duas equações da segunda lei de Newton. Então, eu tenho aqui a segunda lei de Newton tem força igual MAG, correto? E eu tenho somatório dos torques igual a IG alfa. Ok? Tem essas duas equações. Então, eu vou precisar, ó, da aceleração do centro de massa, vou precisar também a aceleração angular, que é uma incógnita. A massa da barra, eu posso colocar valores numéricos depois, tá? Então, eu tenho a massa. Se eu souber a massa, se eu souber o comprimento da barra, eu tenho o momento de inércia da barra. E aí, as forças a gente vai analisar agora. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre nessa barra aqui. Quais são as forças que estão agindo nessa barra? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho a força peso. Vamos colocar as forças aqui. A força peso está agindo bem aqui no centro aqui da barra. Ok? Aqui eu tenho também as
Qual outra força que eu tenho? Tenho a força de reação, né? Força de reação aqui do eixo O aqui. Então, do ponto O. Então, eu vou ter uma força em duas direções, tá? Tenho uma força aqui que eu vou chamar de OX. Opa. E uma força na vertical aqui que eu vou chamar de OY. Por que eu tenho essas duas forças necessariamente aqui no pino? Então vocês vão ver lá na aula de reações, de força de reações, na aula 8, que um pino ele precisa ter duas componentes da força. Para ele forçar a posição aqui fixa aqui de um corpo rígido, ele precisa ter duas componentes na força de reação. Então é necessário aqui, tá? Então aqui eu vou colocar aqui ó, X e a força OY. Aqui eu tenho peso. Tá? Legal. Existe mais alguma força agindo sobre a barra? Alguém pode me dizer? Tem mais alguma força? Tem alguém fazendo força na barra aí, puxando, empurrando? Tem algum campo de força aí? Não tem, né? Acabou. Beleza? Tá. Legal. Eu tenho então as forças, né? Agora eu vou. Vamos escrever a segunda lei de Newton para essa barra aqui. Vou escrever as três equações aqui segunda, em respeito à segunda lei de Newton, tanto escrito em termos da força quanto em termos do torque. Então, como é que fica aqui a força na direção x? Então, vamos lá, somatório das forças na direção x. Para saber o que é x e y, eu preciso definir primeiro, né, os meus eixos coordenados. Então, vamos aqui para não complicar demais, aqui, vamos colocar os eixos x e y nas direções padrão, tá? Nesse caso, vamos colocar, para um primeiro exemplo, né, vamos colocar aqui na direção horizontal, o x, tá? Eu vou colocar já o sistema de referência já coincidindo, né, a origem do sistema de referência já coincidindo com o centro de massa. Então, vou colocar aqui, ó. Bem passando pelo centro de massa, na orientação normal, tá? Usual. X para cá e Y para cá, na vertical. Deixar inclinadinho para poder ver o vetor peso. Hein? Tá? Então eu tenho aqui o Y e X. Beleza? Então tá. Quais são os componentes da força aqui na direção X? Peso tem componente na direção X? E ou não? Nesse caso. Não, né? Só a componente Y, né? A, a força de reação aqui eu só tenho só o X ele contribui para a direção X, né? Então eu tenho aqui na direção X apenas uma força, tá? A força de reação do pino, OX. Isso vale quanto? Vale massa vezes a aceleração de G na direção X. GX. Ficou AGX aqui. Ok? Essa é a primeira equação. Vamos lá para a equação em Y agora. Força na direção Y. Agora eu tenho mais, né? Tenho mais forças aí, né? Eu tenho o OY, que eu indiquei aqui a direção aqui para cima, tá? OY, eu tenho P no sentido negativo, né? Menos
Peso seria a massa da barra vezes a gravidade, menos mg. Tá? Aqui notem que eu coloquei o sinal aqui para fora, aqui, né? Então, o G aqui é um valor positivo, tá? O M também. Então, eu coloquei o sinal aqui para fora para indicar que é na direção menos Y. E isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa na direção Y. O que mais? Falta o torque, né? Falta a equação para o torque. Somatório dos torques agora. Então, sempre na direção K, né? Sempre na direção K. Vamos colocar o vetor aqui, depois a gente tira o K para fora. Então, quais forças que aplicam torque aí? Quais são as forças que aplicam torque? Eu coloquei a origem do sistema de coordenadas coincidindo com o centro de massa da barra. Então, o peso vai aplicar torque? Vamos ver quem que vai aplicar torque, então, aqui, ó. Então, vou colocar aqui definição do torque para cada uma das forças. Vou colocar para todo mundo, tá? Então, tem aqui, ó. Vamos colocar para força-peso. Força-peso é o RG, o torque do peso, hein? É o RG, localização do centro de massa, produto vetorial com peso, ok? Esse é um torque. O P aqui é o vetor aqui da força-peso, tá? Vale menos mg na direção y. Depois eu coloco o valor. Eu tenho outro torque, que é o RO, posição do ponto O, correto? Produto vetorial com... Opa! Produto vetorial com o vetor O, né? Reação O, né? Que tem componentes x e y. E ficou feio isso aqui, hein? Vamos colocar isso, senão vai ficar vetor nulo, né, gente? OX na direção Y mais OY na direção J. Bem melhor assim, né? Calculei todos os torques, né? Então, torque é o vetor posição do ponto de aplicação da força, produto vetorial com a força. Aqui também, né? RO, né? O vetor posição do ponto O, produto vetorial com a força também. A força está decomposta já nas direções I e J. Isso é igual a quanto? É igual a... Então, eu coloquei aqui, né, a origem passando pelo centro de massa. Então, é igual a IG alfa, né? IG alfa. IG na alfa, velocidade angular, né? Aceleração angular. Alfa na direção K, claro. Sempre na direção K. Quanto que dá esse produto vetorial aqui? RG é a posição do centro de massa em relação à origem do sistema de coordenadas. Eu coloquei a origem coincidindo com o centro de massa, RG é zero. RG é um vetor nulo. Então, isso aqui é tudo zero. Isso aqui é zero. RO, eu consigo escrever em termos do tamanho da barra, correto? Quanto que vale RO? No desenho, né? No desenho, o RO é este vetor aqui, ó. Vou colocar... Que cor que eu coloco aqui? Vou colocar em azul. RO é este vetor aqui, ó. Isto é RO. RO é isso aqui. Tá. Não sei se vocês estão percebendo, né? Agora, com torque, eu estou levando em consideração o ponto de aplicação das forças, ó. Tem origem aqui em XY. Como que eu vou saber
a influência desse pino aqui no movimento de rotação da barra? Preciso saber em que ponto que essa força de reação está sendo aplicada na barra. Então, com a origem aqui coincidindo com o centro de massa, o ponto de aplicação está indicado por esta posição aqui, RO. Aqui. Então, eu vou ter que escrever RO em termos dos parâmetros do problema. Aí. Então, eu vou precisar do ângulo dessa barra e vou precisar do tamanho dela. Então, vamos colocar novas informações aqui. Então, o ângulo θ, que faz com a vertical, vamos colocar 30 graus aqui para facilitar. 30 graus com a vertical. O comprimento dessa barra aí, o comprimento Lzinho aqui, vou colocar L minúsculo aqui. Vai ser, vamos colocar 40 centímetros aqui. 0,4 metros. A massa, eu vou deixar a massa M, tá? Não vou colocar nenhuma massa aí não. Então, massa M. Isso aqui já é suficiente já para eu fazer o produto vetorial aqui. Então, vamos continuar aqui com a resolução. Então, o tal, somatório dos torques, vou colocar aqui nesse canto aqui, ó. Somatório dos torques, né, ainda com vetor aqui, né? Vai ser igual aqui, esse termo aqui é zero. Esse RO aqui vale quanto? O RO, então, uma maneira de a gente determinar esse vetor RO azul aqui é você pega o tamanho dele, pega o ângulo formado aí pelo eixo horizontal, por exemplo, ou vertical, e faça os componentes do vetor. Então, aqui no caso, o tamanho vai ser a metade da barra, vai ser 0,2, correto? Na direção I, eu tenho uma componente negativa, que vale seno de 30. E na componente J, eu tenho uma componente positiva, que vale 0,2, cosseno de 30. Então, aqui eu tenho I, e aqui eu tenho J. Produto vetorial com OXI mais OYJ. E isso vai ser igual a IG. Quanto vale IG para uma barra uniforme com massa M e tamanho L? O momento de inércia para essa barra, a gente pode utilizar a fórmula, né? Então vai ser ml ao quadrado sobre 12, passando pelo centro de massa, né? Se eu considerar o momento de inércia passando pelo centro de massa. Então aqui vai ficar m vezes L ao quadrado, que vai ficar 0,4 ao quadrado, sobre 12. Alfa, na direção K. Continuando aqui, vamos fazer o produto vetorial e vamos ver quanto é que dá isso aqui. Então, o somatório aqui dos torques é igual. Então, aqui eu vou aplicar a distributiva para fazer esse produto vetorial. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Então, aqui vai ficar I com I, esse termo aqui, com este termo, vai dar zero. O primeiro termo do primeiro elemento do produto aqui. I com o J lá do Y, aí vai dar I com J da K, né? Da mais K. Então aqui vai ficar. O seno de 30 dá meio, correto? Então vai ser IJ dá mais K, então aqui vai ser menos 0,2. Opa. 0,2 sobre 2, que é o meio do seno de 30, né? OY, né? OY.
na direção K. Tudo isso na direção K. Depois eu coloco K no final. J com I dá menos K. Então aqui vai ser menos 0,2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. OX na direção K também, né? Então, coloquei tudo aqui, não esqueci de nada. Tá? E J com J dá zero também, né? J vetor J dá zero. Isso aqui é K. Isso é igual a M 0,4 quadrado sobre 12 alfa na direção K. Ok? Então aqui a gente viu que é uma equação só, né? Tudo, o K vai embora aqui, né? Eu tenho uma equação só, né? Com incógnitas OY, OX e alfa. Beleza? Até aqui. Alguma dúvida? Posso continuar? Dúvidas, dúvidas. Então vamos continuar. Eu tenho então, vamos analisar aqui quantas incógnitas a gente tem, né? A gente tem aqui OX, OY, alfa. Aqui o OY apareceu de novo na expressão para FY. OX apareceu aqui também. MG é conhecido. Massa M, né? Eu tenho essas duas, ó. Aqui complicou, né? Eu tenho AGX e AGY. E agora, né? O que a gente faz com esse AGX e AGY? Aí complicou, né? Complicou. Porque eu tenho duas incógnitas a mais aqui, né? E como é que a gente descobre, né, esse AGX e AGY, né? A gente tem uma incógnita aqui, alfa, né? E é, a gente percebe que pela cinemática, na realidade, basta a gente saber a aceleração angular aqui dessa barra e a velocidade dela nesse instante mostrado para a gente determinar essas acelerações aqui do centro de massa, né? Isso é um movimento de corpo rígido no eixo fixo. Então aqui a gente cai num problema, um mini problema de cinemática. Né? Não sei se vocês estão entendendo aí. Tá? Tem um mini problema de cinemática aqui. Né? Como que é esse mini problema cinemática? É um problema de uma rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem o eixo fixo aqui está localizado aqui no O, e eu preciso calcular a velocidade de um ponto específico, a aceleração, perdão. Preciso calcular a aceleração de um ponto específico do corpo rígido, o centro de massa. Então eu tenho que associar essa aceleração do centro de massa com a aceleração angular do objeto. Ok? Então é um problema aí de cinemática aí à parte. Sabendo relacionar a aceleração angular do objeto com a aceleração do centro de massa, a gente pode resolver o problema. Então como é que fica aqui? Então a gente tem um problema de rotação em torno do eixo fixo, então a cinemática fica da seguinte maneira. A cinemática. Eu vou ter a aceleração de G é igual a aceleração de G em respeito ao ponto O, né? Mais a aceleração de O. Né? O ponto O é este aqui, ó. O ponto O é lá em cima, ó, tá parado. Zero, né? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Então,
A GO é a aceleração, né, relativa, que nesse AG barra O significa o seguinte, eu vou ter uma parte da aceleração tangencial, que vai ser alfa, produto vetorial com R, G barra O, né, e a parte centrípeta, né, menos ômega ao quadrado, RG barra O. Então, né, o terror aí voltou, né? A cinemática aterrorizando vocês novamente. Então, eu preciso determinar, né? O alfa é a minha incógnita, né? Então, eu vou acabar escrevendo, né? O AG, essa parte aqui da equação, a gente pode escrever da seguinte maneira, né? AG x na direção y mais AG y na direção j, né, é igual a alfa, alfa k, produto vetorial com RG barra O. Então aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Eu vou ter que escrever esse vetor posição aqui, RG barra O, né? Em termos do eixo que eu escolhi lá, né? Então quanto que vale o RG barra O aqui? Vai ser justamente menos R0, né? Vai ser esse vetor aqui apontado, né? Com a origem aqui no O, apontado para o centro de massa. Então, RG barra O vai ser igual na direção positiva vai ser 0,2 seno de 30. Na direção I, menos 0,2 cosseno de 30 na direção J. Tá? Essa aqui é a parte tangencial do movimento, ok? Ok? Tudo bem até aqui? Então, esse RG barra O aqui é a posição do centro de massa em relação ao ponto O. Tá escrito aqui. Beleza? Menos. Ômega. Quanto vale ômega? Vale 2, né? Vou colocar 2 ao quadrado aqui. 2 ao quadrado. Que multiplica, é uma multiplicação de escalar por um vetor. RG barra O. Então, mesmo valor aqui. R2 seno de 30 na direção I menos 0,2 cosseno de 30 na direção J. Então, vamos separar aqui quanto que deu, né? Afinal de contas, AGX vale quanto? AGX. Tudo que é com I, né? Então, aqui eu tenho, ó. Eu tenho uma componente I aqui, ó, que vem deste produto vetorial aqui, ó. É K vetor J, né? K vetor J dá menos I, correto? Com menos aqui vai dar mais, né? Então eu tenho a 0,2 cosseno de 30, já posso substituir por raiz de 3 sobre 2 aqui. Raiz de 3 sobre 2, alfa. Então é K vetor J dá menos I, com menos que dá mais, tá certo. 0,2, raiz de 3 sobre 2, alfa. Legal. E eu tenho uma componente I aqui, né? Neste termo centrípeto aqui. Que vai ficar menos 4
que é 4, né? 2 ao quadrado 4 vezes 0,2, vai ficar 0,8 aqui, né? Então vai ficar menos 0,8, né? Sobre 2, porque seno de 30 é meio. Sobre 2. E é isso, né? É isso aí. Esse é o AGX. Tá? O AGY, aceleração do centro de massa na direção Y, vai ser igual a... Tá aqui, o Y tá aqui, né? Então é K vetor I da J. Então eu tenho 0,2 sobre 2, que é o seno de 30, né? Que é meio. 0,2 sobre 2 é alfa, né? E aqui a componente y aqui vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais. Vai ficar mais 0,8, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, na direção j. Ok? Então agora, ó, vejam, eu tenho AGX e AGY em termos de alfa. Não é legal isso aqui? É bem legal, né? O que eu precisava? Eu precisava das componentes da aceleração do centro de massa. Eu peguei a componente x do centro de massa, coloco aqui. Peguei também a componente y do centro de massa, da aceleração do centro de massa, coloco aqui. Então, invariavelmente, nos problemas de dinâmica, eu vou ter um mini problema de cinemática para resolver, né? Para a gente ficar com com o número de incógnitas suficiente para a gente resolver o problema. Então, as minhas equações, no final das contas, o sistema vai ficar da seguinte maneira, né? Então, tem um sistema de 3 equações aqui. Então, o sistema é este, ó. Vou resumir aqui, ó. Resumindo, eu tenho OX é igual. Então, a reação, força de reação no pino na direção X vai ser igual a M que multiplica AGX. AGX é isso aqui. 0,2, raiz de 3 sobre 2, alfa, menos 0,8 sobre 2. Ok? Quanto vale a segunda equação? OY menos MG é igual a massa que multiplica AGY. Já simplifico o 0,2, nem tinha me ligado. 0,1 alfa mais 0,4 raiz de 3. Essa aqui é a segunda equação. Equação para na direção Y. E do torque? O torque eu tenho menos 0,1 OY menos 0,1 raiz de 3 OX é igual a M 0,4 ao quadrado sobre 12 alfa. Ok? Então chegamos aqui no sistema de equações, né? Eu tenho OX, OY e alfa como incógnitas.
Tá? Agora é sentar e resolver aí o sistema de equações, né? Não vai dar tempo de resolver esse sistema aqui, né? Eu posso continuar na próxima aula sem problema. Eu vou até salvar isso aqui. Deixa eu salvar. Posso até continuar na próxima aula, tá? Mas a dica que eu dou para resolver esse sistema é começar com uma equação mais simples, né? Escreve OX em termos de alfa, né? Substitui aqui o OX, né? Tenta isolar aí, né? Vocês podem fazer também isolar o OX aqui, isolar o OY aqui, escrever tudo em termos de alfa e substituir aqui na terceira, né? Pega o AY, substitui aqui, pega o AX, substitui aqui e resolve uma equação só em termos de alfa. E vocês determinam alfa, né? Que na verdade é o objetivo do problema, né? O objetivo do problema é obter a aceleração angular desse pêndulo aí. Ok? Tem uma pergunta aqui. Ah, não, não, é só o não. Tá. Pessoal, a aula de hoje, bom, acabou a aula, né? É claro que vocês têm bastante dúvida, tá? Mas então, o que eu recomendo que vocês façam é assistam as aulas 8 e 9. Revejam essa aula, tá? Tá gravada por uma razão, né? Então revejo que os passos que eu fiz, né? A sequência que eu fiz aí da resolução, tá? Reconheçam que agora vocês não vão se livrar, tá? Da cinemática, tá? Invariavelmente todo problema de dinâmica vai ter algum componente cinemático na história. Então, neste caso aqui, foi um movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Tá? Então, não esquecer que a aceleração tem componentes tangencial e centrípeta, esse tipo de coisa. Sem essa análise cinemática aqui, eu não consigo resolver o problema. Ok? Beleza, eu vou terminar a gravação. Só um momento.